A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está agitado em função da viagem de Lula aos Estados Unidos, a reunião do Copom que reduziu juros, etc., etc. E a reunião de Lula com o presidente da Ucrânia, Zelensky, Volodymyr Zelensky. Olha a manchete do Estadão. Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com meta fiscal. Deixa eu pegar o valor, todo mundo está trabalhando com essa manchete, todos os principais jornais. Copom reduz juro em 0,5 ponto, sinaliza repetir cortes e volta a falar de meta fiscal. Você vê que a manchete do Estadão e do Valor são parecidas do conteúdo. Olha a Folha. Copom reduz juros a 12,75% e cobra compromisso fiscal. Você está vendo que esse é o grande foco. E tem o Globo aqui, o Globo. BC mantém ritmo de redução dos juros e defende metas fiscais. São manchetes parecidas porque foi isso que chamou a atenção na reunião do Copom. Você tem uma queda de juros, facilita a economia, mas tangencia sempre uma volta da inflação. Você tem que ter uma economia de juros baixos e uma inflação controlada. Por isso que eles falam em metas fiscais. Porque quando você gasta mais do que pode, né, quando você perde o controle do seu dinheiro público, do erário, você corre o risco de provocar inflação. Às vezes até algumas pessoas imaginam que a economia tem um certo brilho. Me lembro, há anos atrás, em várias outras crises inflacionárias, que pessoas importantes e influentes diziam, não, é importante que haja um pouco de inflação, sempre precisa haver um pouco de inflação. Isso é uma falácia, não tem nada com a verdade. A inflação é um monstro que devora ferozmente, né, os ganhos, especialmente da população mais pobre. Então, cabe ao Banco Central um equilíbrio, né, cabe ao governo manter as metas fiscais, né, governo com gastos equilibrados, e o Banco Central parametrando os juros. Quando você sobe os juros, você torna o crédito mais difícil, o dinheiro roda menos e há uma tendência de você segurar a inflação. Os instrumentos que o Banco Central detém no Brasil são poucos, praticamente esse de lidar com os juros. E quando você tem um desperdício de dinheiro, quando você amplia gastos, você acaba incentivando o processo inflacionário. Bom, enfim, deixa eu ver, eu vou começar aqui pela Folha. Unânime, decisão por novo corte de 0,5% leva a menor taxa em 16 meses. Pela segunda vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual.
o que deixa a taxa referencial de juros do mercado em 12,75%, o menor patamar em 16 meses. A decisão foi unânime entre os 9 integrantes do Copom. Em comunicado, o colegiado aí voltou a citar a necessidade de o governo Lula cumprir as metas estabelecidas para as contas do país. Em agosto, a menção ao compromisso fiscal ficou fora do texto pela primeira vez em mais de 3 anos. O Copom reafirmou que nas próximas reuniões promoverá cortes da mesma intensidade e que considera o decréscimo de 0,5 ponto um ritmo apropriado para a política monetária poder conter a inflação. O Banco Central projeta alta de preços de 5% neste ano e 13,5% em 2024. Está aí uma visão curta e rápida da primeira página da Folha sobre a reunião importante para a economia brasileira, importantíssima, do Copom. Essa redução propicia um avanço da economia, avanço positivo da economia, mas todos os cuidados são poucos para você não entornar o caldo. Né? Não pode ir com muita sede ao pote, tem que ter um comportamento fiscal cuidadoso. Bom, a outra notícia que mobilizou os jornais, mas pela sua característica de curiosidade, foi a reunião do Lula com o Zelensky, que não havia sido realizada na vez anterior por razões até hoje desconhecidas. A resultante é que nenhum dos dois queria essa reunião, e está aqui, os dois sentadinhos, bonitinhos. Brasileiro fala de paz com Zelensky, Lula e o presidente da Ucrânia durante reunião em Nova York, além da guerra, reforma do Conselho de Segurança da ONU, foi o tema de conversa de pouco mais de 1 hora. A impressão que a gente tem é que essa reunião foi assim uma reunião para vamos terminar as hostilidades. O presidente Lula falou um monte de bobagem, uma série de bobagens, né? sempre desconsiderando que a Rússia é invasora, né? Começou quando um não quer, dois não brigam, equiparando a Ucrânia e a Rússia, o que não é verdade, porque a Rússia é invasora. Depois eu ainda me lembro que o Lula disse, não, nas negociações a Crimeia não entra. Pô, a Crimeia foi invadida e tomada dos ucranianos pela Rússia. Então, como não discutir? Como é que a Ucrânia pode caminhar para um tratado de paz tendo seu território invadido? Vamos parar aí. O que a Ucrânia, neste momento, tem a tratar? Vai ceder um pouco de território aqui e ali para se estabelecer paz. Nesse instante é difícil. Se não é impossível. O Brasil se arrogou a tentativa do presidente Lula, aquela dele segurando a estátua da liberdade, segurando, né, a tocha da liberdade, de tentar mais uma vez estabelecer a paz, mas foi perdendo, eu não sei se a palavra é essa, mas foi perdendo credibilidade junto especialmente à Ucrânia, porque qualquer coisa que você diga que equipare a Ucrânia à Rússia é pró-Rússia.
O Brasil acabou ficando numa situação pró-russa. No discurso de Lula na ONU, ele não mencionou a invasão, procura passar ao largo dessa história, o que empurra cada vez mais a posição brasileira para o colo de Putin. Pode ser que o Brasil participe, deve participar do conjunto de países, tem um acordo de Copenhague para procurar estabelecer a paz, mas não será mais, não existe essa possibilidade de intermediar a paz e tal, que são esses anseios que o Lula tem de paz mundial e de que ele vai resolver. Isso está, a não ser que tenha uma mudança fantástica, isso está fulminado. Ninguém afasta o Brasil disso. Mas como mediador, grande mediador, promoção da mediação de paz, gente, isso acabou. Isso não tem a menor possibilidade política. Então o encontro foi um bom encontro para olhos nos olhos, cafezinho junto, ter uma água aqui em cima, flores, palavras bonitas e nenhuma consequência. Mas dá uma baixada de bola no nervosismo e isso acaba sendo positivo. O que aconteceu no frigir dos ovos é o seguinte: o presidente Lula realinha positivamente, né, as suas posições internacionais nessa reunião. Essa viagem a Nova York, essa conversa com o Biden sobre trabalhismo e tal, imagine, ficou se cingindo a trabalhismo. É uma coisa importante e tal, mas não é uma coisa mundial, não é uma coisa de interesse dos blocos, não é uma coisa geopolítica discutida entre dois presidentes de países da importância do Brasil e Estados Unidos. Se cingiu a um compromisso trabalhista, vamos ser todos bonzinhos com os trabalhadores, etc., etc., mas foi cercado, né, daqui esse assunto não passa, mas também foi positivo, ficou assim um encontro simpático e tal, mas se você me disser que mexeu com a geopolítica, não mexeu, né? Não é um encontro que vai melhorar relações, é um encontro muito bom, muito interessante e que se cingiu simplesmente a questão das relações trabalhistas. Quer ver como é que a Folha interpretou? Os presidentes se encontraram em Nova York, né, Biden e Lula, para lançar iniciativa em defesa dos direitos dos trabalhadores frente a desafios tecnológicos. Com 5 prioridades, a declaração não é uma proposta de legislação. Aquelas coisas, olha, seria bom que... Ficou, mas eles se encontraram, bateram um papo, enfim. Eu cada vez me convenço mais que o Biden não vai até o fim nessa candidatura. Está muito... uma velhice muito escancarada, né? É o destino de todos nós e tem um momento que o cara não aguenta mais, né? O corpo não responde mais. Eu falei no frigir dos ovos, eu estou vendo aqui, ministro taiwanês cai após crise dos ovos brasileiros. Chen Xinchun, titular da agricultura, pediu demissão, relata Nelson de Sá, após a retirada das prateleiras dos produtos brasileiros por erros na validade. A falta de ovos polariza a campanha há 4 meses da eleição presidencial em Taiwan. Quem diria que os ovos brasileiros iam produzir uma crise em Taiwan? Bom, é bom trabalho para o Nelson,
para o Nelson, extraordinário jornalista da Folha, o Nelson de Sá, que está lá de plantão cobrindo a região. Tem uma coisa aqui político-pitoresca, dá uma espiada. Aécio Lúcio Costa Pereira, quando eu leio Costa Pereira, eu lembro de uma visita de um time português ao Brasil, quando as distâncias eram gigantescas e a comunicação muito difícil. Aí apareceu, eu não sei, acho que foi o Sporting. Aí veio ao Brasil, teve um jogo com o Corinthians, e o goleiro, que era o goleiro da seleção brasileira, era o Costa Pereira, famosíssimo Costa Pereira. Quando eu vejo o nome desse Antônio Lúcio Costa Pereira, eu lembro desse goleiro português. Quem? Aécio Lúcio Costa Pereira, me corrige o Luiz. Segundo colegas, a conversão ao bolsonarismo dele aconteceu nos últimos 4 anos, mas o extremismo se acentuou após a eleição de 2022. Ele foi virando extremista, e assustava até os amigos. Falta de apoio a famílias de quem tem Alzheimer. Cuidadores e pacientes afirmam enfrentar dificuldades de acesso a informações sobre a doença, lembrada hoje no Dia Internacional do Alzheimer. Especialista diz ser preciso equipe multidisciplinar. Essa é uma doença que fere muito as pessoas, que judia muito das pessoas. O Suplicy está com Alzheimer, tratando de todas as maneiras, ele é uma figura para cima, está fazendo exercícios, está tratando com maconha, derivados de maconha, etc. Ele ainda está no começo. E falando em saúde, é uma notícia que é um ponto de interrogação, mas evidentemente não é uma notícia das mais felizes, que é a volta do Faustão ao hospital. Ele voltou ontem ao Einstein, tem alguma coisa, algum problema na operação dele, no transplante dele, muito provavelmente algum sinal que possa indicar, e isso é atacado rapidamente, uma rejeição ao novo órgão. Aí tem uma boa notícia aqui embaixo na Folha, é só isso. Após inverno quente, Brasil deve ter calor recorde. E que calor fez ontem. Pessoal, um horror, um horror. E esse fim de semana promete. Olha a foto aqui, também na primeira página do Globo, mais ampliada, dessa reunião com o baile. Olha que bonitinho, bandeira brasileira e ucraniana. Que é essa foto? Barreira se abre de novo ao Vasco. Para tentar... Você falou que o Suplicy está com Alzheimer. Eu falei Alzheimer, é Parkinson. É Parkinson, imagine, desculpe, Eduardo, mas eu falei Alzheimer, eu confundo. Tem uma velha piada, série negra, né, da velhinha que volta para casa e diz: mamãe, o que o médico disse? O médico mandou consultar um outro médico, mas que outro médico? Um tal de doutor Alzheimer. Piadinha besta, mas lembrei da Magine. Parkinson, não Alzheimer, e o noticiário é sobre Alzheimer. Não estou com Alzheimer, ainda não. Barreira se abre de novo no Vasco para tentar confirmar recuperação no Brasileirão contra o Curitiba. Time volta hoje a São Januário em retomada da rotina
que é motor econômico e humor da favela vizinha ao estádio, quase centenário está aqui, São Januário, com os símbolos lusitanos, que são a inspiração desse fantástico Vasco da Gama. E ontem, o Fortaleza derrotou o São Paulo em pleno Morumbi por 2-1. São Paulo jogou bem, mas se estrepou. E domingo tem a grande decisão do Brasileirão entre São Paulo e Flamengo. São Paulo entrou com a equipe meia boca para preservar os seus titulares ontem. Aliás, os reservas jogaram melhor que os titulares, dizem os especialistas. Supremo chega a 5 votos contra marco temporal indígena. Toffoli foi o 5º ministro a se posicionar contra a tese criticada pelos indígenas. Julgamento será retomado hoje. Do Senado, governistas conseguiram adiar debate sobre texto favorável ao marco. Você vê que tem essa briga entre Senado e STF. O STF está chegando a uma conclusão. Eu não gosto dessa conclusão. Eu sou a favor de um marco até tal data, depois não reivindica mais. Por quê? Porque vão reivindicar o resto da vida, né? Isso cria uma insegurança na área jurídica. Ainda não se sabe o que fazer com pessoas que estão lá nas suas áreas, trabalhando, produzindo, agricultores, e de repente alguém lhes diz, olha, saiam que essa área é uma área quilombola ou indígena. Então, até o ministro Gilmar Mendes lembrou que seria interessante propor uma indenização para essas pessoas que estavam nessas terras de boa fé. Mas aí continua. Então, os ministros do Supremo partem para esse liberou geral, avançam. Foi Alexandre de Moraes que falou daí. Foi o Alexandre de Moraes, me corrige o Luiz, não foi o Gilmar. Desculpe para os dois. E aí, eu tenho uma equipe aqui de corretores fantástica. Onde é que eu estava? Aí o Congresso tem uma tese contrária, está votando uma tese contrária, o Senado, que prevalece sobre a tese do Supremo. O Supremo decide a constitucionalidade. Se o Senado faz uma modificação, uma PEC, uma modificação constitucional, e a tese do Supremo vai para o vinagre. Então, não tem conversa, é uma briga por espaços. É de se notar que o Supremo Tribunal Federal tem avançado e bastante sobre o Legislativo e o Executivo, e isso é contra um fator da democracia, que é a harmonia entre os poderes. Não pode, esse Supremo tem avançado muito, não é bom para o país, e o Supremo não está credenciado a governar nem a criar legislação como tem feito até agora. Deixa eu ver, Lula e Zelensky quebram o gelo em reunião sobre paz. Olha, que tem uma notícia, uma decisão da Polônia grave. Polônia diz que não vai mais armar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Deve ter algum incômodo. Tem uma matéria extremamente longa aqui, eu não vou poder mostrar para você, mas claro que nos bastidores continua muita gente mexendo nesse complicadíssimo xadrez europeu, americano, que é essa guerra
que mobiliza a Europa e prejudica o fornecimento de alimentos, especialmente grãos, para o mundo. Olha o Boric dizendo, o presidente chileno, que é um erro equiparar a culpa de Kiev com Moscou. O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que é preciso que países condenem explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia e não tratem a questão com ambiguidade. Isso parece um recado para o Brasil. Líder espanhol apoia esforço de paz na Colômbia. Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez manifestou apoio à iniciativa política em países latino-americanos. Em sua fala na Assembleia Geral, Sánchez afirmou que seu país vê com bons olhos as negociações de paz entre governo e grupos armados na Colômbia, bandeira do presidente Gustavo Petro, que vê avanços apesar de vai-vem em diálogos e episódios de violência em seu primeiro ano de mandato. Aí estão falando em o Brasil voltar ao Haiti. Tem essa insinuação. E no Azerbaijão as coisas engrossaram. Olha aí. Aqui, Azerbaijão toma a área armênia e gera temor de limpeza étnica. Tem um enclave aqui, que tem gente que chama de enclave, né? É um enclave de etnia armênia dentro do Azerbaijão, mas reconhecidamente é uma terra do Azerbaijão, mas o pessoal, enfim, o pessoal armênio quer autonomia, quer ligação com a Armênia. É uma história centenária e de vez em quando tem uma chacoalhada militar. Dessa vez teve uma. O Azerbaijão aparentemente consolidou a sua soberania sobre essa região. Tem uma trégua. A trégua começou às 13 horas, 6 horas em Brasília, desta quarta-feira, e a Força de Paz Russa, que está na região, Força de Paz Russa, que está na região, por hora permanecerá lá. Moscou divulgou um ataque contra seus soldados, cerca de 6 horas depois, com mortos, mas sem detalhar quem atirou. O negócio lá é grave, tem muito ódio, né? Questão étnica difícil, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Teve um grupo de pseudo-pastores que andou dando uma rasteira no seu... Olha, uma rasteira, foi todo mundo preso, inventaram... Olha o Lula, são os 2 microfones que ficam na frente dele na fala. Esse fotógrafo tirou uma bela foto que a Folha explorou muito bem. Deixa eu ver se tem o nome do fotógrafo. Costuma ter o nome do fotógrafo. Jim Watson, da agência France Press. Deixa eu ver. Sindicato cobra 12% de contribuição e exige R$150 para recusa e causa polêmica após decisão do STF. Já começou a confusão. Mais um país europeu anuncia a compra de KC-390 da Embraer. A Áustria vai comprar aviões brasileiros. É um sucesso. INSS alerta governo para alta em despesas e pede mais 3.200 bilhões. Alguém há muito tempo, não agora, me explicou que as filas e essa demora para sair o dinheiro não era ineficiência de organizar a fila e de velocidade.
era de propósito para segurar o dinheiro, porque não tinha dinheiro. Eu acho que dessa vez isso não está acontecendo, que é criminoso, hein? Criminoso. Governo Lula avalia que em 2023 o país deve continuar sem horário de verão, o que é muito bom. Esse horário de verão é uma anomalia e atinge muito frontalmente nós, os velhos. Pelo amor de Deus, muda tudo. Pronto. Falta de informações e de apoio são entraves para tratar Alzheimer. Pronto. Deve ter muita coisa que eu estou perdendo aqui, mas, enfim, nosso tempo é inelástico. E vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Flávia Mattioli, Renate Schneider, Denísia Gomes, Márcio Roberto, Samantha Roberto, Vitor Minion, Guga Augusto, Laércio Marques, Tânia Lacerda, André Peixoto, Aparecida de Fátima, Jomar Ogorov, Admilton Manuel, Edu Riso, de Verona, na Itália, Augusto, de Madrid, Eliel Secom, de Colombo, no Paraná, e Jean Alves, de Fortaleza. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã, em todas as plataformas, que não são poucas, são todas e mais alguma coisa, do Jornal do Boris. Bom dia.